Bom, tá bom. Instagram, vou falar pra vocês, ó, 17h59. Sabe o que a gente tem que ser com a nossa palavra, pessoa? Tem que ser Reto. Tem que ser comprometido. O Instagram, fui abrir de novo a live aqui, já veio a mensagem dele. Você pode ficar sem essa função. Não, para de graça. Para de graça. Se eu ficar sem a função, eu dou outro jeito. Tá tudo bem. Estamos avisando, estamos informando seus seguidores que você iniciou Deixa eu ver se ele vai um me vídeo. informar. E hoje ele informou. Continue, Hoje estamos você tá aqui. chamando mais seguidores para o seu vídeo. Eu continuo. Tá aí, ó, a Pitaca já entrou. Pitaca, sou mais você, bebê. Eu vou ficar sem bater. Não, faz parte também. Eu só tô aqui. Trabalhando, mas enfim. Quer o seu carregador? Tá bem aqui, Não, pessoa. aqui que eu vou Não? colocar as outras coisas. Artes da Nanda, olha lá, a Nanda Kessia. A Nanda Kessia tá tão comprometida no trabalho dela que nem participar da minha enquete ela deu conta de participar hoje. Eu dou trabalho pra todo mundo. Tiro porrada bomba, inclusive pra mim. Se vocês querem trabalhar, vocês vêm trabalhar comigo. Não é para mim, é É comigo. comigo, é diferente. Porque eu trabalho, não trabalho? Trabalha pra Eu burro. trabalho. Trabalha pra pega. Oi, povo. Boa noite, Pati. Boa noite, Nanda Kessia. Vamos que bora, gente. Como é bom trabalhar, né? Principalmente quando a gente trabalha com algo que a gente realmente gosta, assim. Nada contra, né? Eu sei que tem muitas de vocês que são CLT e, cara, né? Jamais vou falar algo contra o CLT. Mas tem seus desafios também, né? Não que do lado de cá não tenha. Tem, e tem muito. Só que quando a bucha é nossa, mas o ganho também é nosso, parece que a força de resistência de realização muda um pouco. Lógico, os riscos também mudam, né? Mas enfim, vou dar 2 minutinhos, turma. Como eu entrei um pouquitito antes, vou dar mais 2 minutinhos, ver se a turma entra. Quem puder, se não puder entrar também. Olha lá, a Paty falou que tá no CLT e ainda tá com cliente dentro da loja. Amém, Senhor. Vende muito, Paty. Arrebenta de vender. Tá com a meta garantida do mês já? Vai que vai. Isso aí. Mas aqui, turma, olha lá. A Lu chegou. Ei, Lu, overdose de Mike hoje pra você, hein? Overdose de pitacos pra Lu. Eu falo pra elas falar, pode falar, tá tranquilo, daquele outro assunto. Do assunto lá, não, na paz do Senhor, na paz do Senhor. Sou caixa. Então, minha senhora, cobra muito, cobra demais. Vamos que bora. Turma, hoje caramba, o dia foi intenso. Oi, Karina, boa noite, tudo bem? Eu tava repassando agora com a Valesca tudo que eu precisava fazer. E, gente, se não tiver organização, não vai. Mas como é gostoso, né? Quando você tem uma lista de afazeres e você vai riscando. Eu consegui riscar tudo que eu queria ter feito hoje, menos o Reels. Eu vou ficar devendo o Reels de hoje, porque eu combinei de abrir a live aqui com vocês agora. Já, 8 horas, eu tenho mais uma mentoria com a Nath e com o Rafa. E então, entre fazer de qualquer jeito ou não, eu prefiro não fazer. Prefiro caprichar mais. Então, assim, né, os stories de hoje foram bons, eu gostei bastante da interação. Ao todo, depois que eu compactei as caixinhas, deram 16 caixinhas. Acho que sem dar essa juntada, né, porque tinha da mesma pessoa, acho que tinha 2 ou 3 caixinhas, tal, ia dar umas 20 e poucas, mas baita participação, cara. A gente nunca sabe onde a gente vai acertar. A Sil entrou. Oi, Sil, boa noite. Você tá bem, minha amiga? A gente tá até preocupado com você. A Valesca perguntou de você ontem. Falou, gente, cadê a Sil? Sil tá sumida. Foi choque com os meus áudios? A Sil recebeu uma sequência de áudios da Pitaca, mas não, acho que não. Ela apareceu hoje, falou que tava com algumas batalhas internas lá. Espero que esteja tudo bem. Se a gente puder fazer alguma coisa pra ajudar, conta com a gente, tá? De verdade, você sabe que a gente tá sempre com a mão estendida. A Daisy também entrou. Boa noite, dona Daisy. Muito bem, turma. 4 minutos se passaram. Vamos trocar uma ideia aqui das caixinhas? Eu queria muito ter essa oportunidade com vocês. Entendeu?
Tá certo, minha amiga. Depois, se precisar conversar, chama a gente ali no particular, tá? Eu queria muito ter esse momento com vocês, porque o que eu percebo? Quando a gente tem muitas caixinhas assim, e aí para responder todas elas, cara, imagina colocar 20 tracinhos naqueles stories ali. Vocês não iam ficar comigo nunca. Vocês são tudo teimosos. Ia chegar lá no final e ia estar com 5 pessoas. Não que exista problema, né? Eu já falei muito com vocês sobre isso. Às vezes a gente torce um pouco o nariz para o nosso resultado quando a gente está começando, sabe? Ah, mas só tem 2 pessoas, só tem 5 pessoas, só tem 10 pessoas. Cara, põe 10 pessoas dentro do teu ateliê hoje, fisicamente, vê o que acontece. É gente pra caramba, né? E aqui gradativamente a gente está crescendo, né? A gente está com uma audiência linear maior, né? Então, o que começou lá em fevereiro, que era, né, 2, 3, 4, 5 pessoas, depois viraram 10, viraram 12, viraram 18, viraram 20 e poucas. Agora a gente já está mais ou menos com uma audiência bem fiel, assim, a toda a produção de conteúdo, de umas 35, 40 pessoas. Eu fico muito feliz com isso, né? Ainda mais porque a gente trata de assuntos que são um pouco mais indigestos, né? Esse papo de autorresponsabilidade, não sei se vocês perceberam, a estratégia do story de hoje, né? Mas é uma realidade, assim, eu não gosto de entregar o melhor do meu conteúdo logo de cara. E eu já uso o primeiro story para fazer, né, uma linha de corte ali, mas geralmente eu vou trazer o filé mignon do nosso papo do meio para o final. Por quê? Eu quero valorizar quem está andando comigo, né? Às vezes você dá uma sacada, você traz uma provocação boa que desperta uma tomada de decisão para uma pessoa que escolhe não te acompanhar, escolhe não contribuir, né? Porque aqui também tem muita reciprocidade, né? Eu já falei bastante sobre isso. São vocês que fazem o perfil. As interações, as participações, as perguntas, as provocações, as sugestões, muitas vezes, né? O perfil. Sem audiência não tem perfil. Não dá para ficar falando para parede. Até dá, mas não é legal, né? A gente sabe que tem uma mensagem tão boa para transmitir, um produto tão bom, então a gente quer encontrar a nossa galera, né? Então é para vocês esse momento. Muito bem, vamos começar. A primeira caixinha de hoje, a Pitaya perguntou assim: acho que me comparo muito com quem está fazendo. Nesse ponto, Pitaya, o que eu vou te falar? A comparação, ela é um veneno de tantas maneiras diferentes que eu não sei nem quantificar. Não gosto de comparar. Já me comparei muito no passado e ao longo do tempo assim, a gente aprende, né, que não tem como comparar o nosso primeiro capítulo com o capítulo 10 do coleguinha do lado. Não tem como comparar o nosso primeiro capítulo com o capítulo 3 do coleguinha. E às vezes, nas mídias sociais, nessa comparação, a gente olha para quem já está na trilha há muito tempo. Né? Às vezes a gente está no início do nosso negócio, aí a gente olha para alguém do mercado e fala, não, a pessoa parece tão mais fácil, cara, mas você não sabe. Mas provavelmente aquela pessoa já tem 5, 10, 12, 15 anos de jornada. Né? Então, comparação nunca é um negócio né, não deixe isso te travar para você produzir o teu conteúdo ou não. Sabe? Lembra o seguinte, a tua única competição é com você mesma, de ontem, a tua versão de ontem. Sabe, a minha provocação para vocês é sempre essa. Eu quero falar com a sua versão essencial, com a sua essência. Só que eu quero que você venha com a melhor essência que você tiver. Sabendo que nem todo dia a gente vai estar pleno. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Isso daqui se chama vida, tá? A segunda caixinha, a Pitaya falou assim, na minha cidade tem uma moça que é minha concorrente. Não sei por que as pessoas comprariam de mim. Ela vende muito barato. Tá, aqui, o que a gente tem? Essa história da concorrência... Boa noite, Kati. Tudo bem? Bem-vinda, minha amiga. Essa história da concorrência, vocês já conhecem o meu posicionamento sobre isso. Eu não acredito muito na concorrência, porque eu acredito que para você se destacar, você tem que estar acima da média, né? E a média está muito baixa. A média está muito baixa. É muita gente ruim no mercado. Muito produto feio, muito produto mal acabado, atendimento nas coxas. Hoje no nosso grupo da comunidade a gente conversou muito sobre isso ontem também, né? Atendimentos completamente cagados, assim, desculpa meu francês, mas cara, você vai para pedir um orçamento para uma pessoa,
A pessoa não te passa o orçamento. E não é aquele orçamento que o valor está na legenda, como muitas vezes a gente faz. Não, não. Não tem valor nenhum. E você quase tem que pedir pelo amor de Deus para saber o valor, o preço do produto, do serviço, para ver se encaixa no teu bolso, no teu momento, e aí você toma uma decisão de fazer uma visita ou não. Mas a galera tem essa estratégia idiota ainda, que eu particularmente eu fico furioso com isso, que a pessoa acha que se ela te levar para dentro do estabelecimento dela, o percentual de conversão dela vai ser maior. E talvez essas mesmas pessoas não consigam entender a quantidade de gente que essa mesma estratégia afasta. Porque se eu te peço um preço de algo e você não me dá, esperando que eu vá no teu comércio, eu não vou. E talvez eu seja um cliente para o seu produto, mas você escolheu ser assim. Então, assim, essa questão de concorrência, eu acho que tem empresas boas dentro dos mesmos nichos, oferecendo produtos muito similares, mas não, muitas vezes não idênticos. E ainda se forem produtos idênticos, a essência de quem vende é só dela. Sabe, você não consegue pegar um outro vendedor idêntico ao Mike. Por quê? Porque o Mike tem a história dele. Eu tenho a minha infância, eu tenho as minhas marcas, eu tenho os meus traumas, eu tenho os meus medos, eu tenho as minhas superações, eu tenho os meus diplomas, eu tenho as escolhas que eu fiz, que eu acertei, as escolhas que eu fiz, que eu errei, as superações que eu passei dentro da minha vida. Tudo isso compõe a minha pessoa na hora de fazer uma oferta. Ah, mas o fulaninho tem o produto igual. Mas será que ele tem a mesma visão que eu? Será que ele tem o mesmo cuidado que eu na tratativa com o cliente? Ah, mas o cliente não quer saber disso, ele só quer preço. Você que pensa. E aí aqui na caixinha se completa, né? Não sei porque as pessoas comprariam de mim. Outro ponto muito importante, se você não sabe qual é o seu diferencial, se você não tem clareza do diferencial do seu produto, se você não compra você mesma, não espere que seu cliente faça isso. Não espere que o seu cliente faça isso, porque ele não vai fazer. Seja a sua principal fã, seja a sua principal apoiadora, seja a sua principal crítica. Mas assim, papo reto, tá, gente? Não é romantizando, mas se você não confiar no seu taco, o cliente sente a tua energia, a tua vibração. O cliente sente a tua autoconfiança ou a falta dela. Aí você completa falando assim, ela vende muito barato. Então você já está criando uma justificativa que provavelmente a tua cidade é pequena, tem uma pessoa dentro do mesmo nicho e como ela vende muito barato, ninguém vai comprar de você. Pelo amor de Deus, para de loucura. Lembra disso, tá, gente? O preço muito barato, muitas vezes ele mais afasta o cliente bom do que ele aproxima. Porque coisa muito barata, muitas vezes é vista como porcaria. Se o jogo dessa pessoa é preço, é porque provavelmente ela não tem mais nada para ofertar além do preço. E você tem? Você já se fez essa pergunta? O que mais eu entrego além de preço? O que mais eu entrego de especial, de único? Ah, Mike, mas o meu produto é simples, não tem nada de especial, não tem nada de único, não tem nada de singular, não tem nada... Porra, sério, cara? Então você tá mexendo com isso pra quê? Abre uma barraca de coco. Igual por igual. Não tem nada que você possa estudar, aprender, provocar, incentivar, diferenciar no seu produto para que ele não seja olhado e a nota de corte seja preço? Repensa isso. Tá? Espero que essa provocação vá de encontro com a tua canela, porque esse é o objetivo. Terceira caixinha, eu não tenho assunto. Parabéns, maravilhosa. Bem-vinda ao clã dos que não tem assunto. O que eu costumo falar sempre aqui para vocês? Se você não tem assunto, muito provavelmente, se eu estiver equivocado, errado, pode me mandar um inbox que eu venho publicamente me desculpar com você. Mas se você não tem assunto, na minha leitura significa uma única coisa. Você está estudando muito pouco. Se é que você está estudando. Então, assim, depois se você quiser abrir para mim um pouquinho mais, qual que é o teu nicho, qual que é a tua realidade, qual é a tua região, qual é o teu produto,
né? Mas fala para mim, qual foi o último curso que você fez para aprimorar teu conhecimento? Você leu algum livro sobre o teu mercado, sobre venda, sobre estratégia, sobre marketing digital? Você passou por algum ensino formal? Gente, falta de assunto no nosso século, com o Google à tua disposição, com o GPT à tua disposição, beira loucura. Beira loucura. Se você não tem assunto para abrir essa tela, na verdade, o problema deveria ser assim: eu não sei escolher qual é o melhor assunto para falar. Aí eu engoliria. Agora, não tenho assunto para abrir um story? Misericórdia, turma. Misericórdia. Sabe? De verdade, assim, cara. Se esse é teu rolê, porra, senta a bundinha na cadeira e vai estudar, minha senhora. Vai estudar, porque o que tem de conteúdo gratuito, mastigado, para você pegar e aplicar. Mas sabe o que rola? Primeiro, você não estuda. Você não se conecta. Você não se desafia. E depois, quando e se você estuda, muitas vezes você não consegue interpretar. Vamos lá, você estudou, interpretou, mas não põe em prática. Geralmente tem uma provocação, geralmente tem um exercício, né, que você precisa fazer para virar algumas chaves de permissão dentro da tua cabeça, mas o exercício mesmo você não faz nenhum, porque afinal de contas você não precisa. Né? Você é muito maravilhosa para fazer um exercício que vai provocar esse destrave. Se liga, gente. Faz sentido isso para vocês? O crescimento, gente, a melhoria de uma habilidade só vem mediante a treino. Já falei muito com vocês sobre isso. O que o atleta de alto desempenho faz entre uma competição e outra? Treina até a exaustão. E a gente que é empreendedor, vocês que são empreendedoras, donas dos seus próprios negócios, vocês não querem treinar. Vocês querem fazer uma fotinho mequetrefe, mal iluminada, querem fazer um vídeo com uma câmera suja, com um produto que não dá para saber exatamente o que ele é, que problema ele resolve, e aí você quer postar com uma musiquinha de fundo achando que vai pegar 1 milhão de visualização, que você vai viralizar. E se viralizar, você está pronta para atender essa demanda? Ou você vai frustrar todo mundo que entrar em contato contigo? Gente, o que eu pego aqui, papo reto, tá? Eu entro no perfil de vocês. Direto eu entro no perfil de vocês. Eu vou analisar a tua bio, eu vou ver se tem stories ativo ou não, eu vou dar uma olhada na tua logo, eu vou ver os teus destaques, eu vou ver tuas publicações fixadas, o que eu encontro de publicação com pergunta de cliente sem resposta, cara, dá vontade de dar taca voadora na cara de vocês. Bicho, você conseguiu fazer o mais difícil, despertar o interesse do cliente. O cliente te faz uma pergunta e você não se digna a responder. Merece ficar sem vender. Merece ficar sem vender. Porra, Mike, uma ou outra passa. Beleza, passa aqui também. Mas você dá uma conferidinha nas tuas publicações? Fala a verdade pra mim, você volta lá? Ou você só fica vendo quem curtiu? Gente, curtida não paga boleto, amada. Seguidor não paga boleto, tem que ter estratégia, tá? Tem que ter estratégia. Falta de assunto é taca na orelha. Ali a Lu já falou, exercícios são os melhores. A Kate falou que tá no hospital com a pequena dela, mas tentando acompanhar a live. Ô Kate, melhoras pra ela, não sei o que foi aí, mas Deus esteja com vocês, que ela melhore, se Deus quiser. Vamos lá, quarta caixinha. Criar o conteúdo e dominar o Instagram. Tenho muita dificuldade em fazer Reels. Vamos por parte. Criar conteúdo. Eu acho que liga muito nesse ponto anterior do não ter assunto. Né? Criar conteúdo como? Criar conteúdo de quê? Você está começando a aparecer mais vezes, Pitaia, e você já está colhendo os resultados só de começar a aparecer com mais constância. Tá? Então a questão, muitas vezes, é você tentar perceber o que o teu cliente pode estar buscando na internet. Sabe? Faz um exercício nesse sentido e começa a aparecer respondendo ou criando esse conteúdo como se você estivesse respondendo uma pergunta que pode ser que você não tenha recebido ainda.
Mas essa linha de raciocínio é muito interessante. Dominar o Instagram. Pitaia, eu tô nessa terra, deve ter uns 7 anos, 7, 8 anos. A Valesca tá há mais tempo que eu. Pitaca, você considera que você domina o Instagram? Claro que não. Para com isso, Eu Pitaia. todo dia. Para com essa ideia de querer dominar o Instagram. A gente não domina um aplicativo gratuito que está em constante ebulição. Nem máquina a gente domina. Não cria essa loucura na tua cabeça, sabe? Que você precisa gabaritar o Instagram, saber tudo de tudo, dominar o algoritmo. Eu acho que nem o próprio desenvolvedor domina o algoritmo, porque é um organismo vivo, sabe? Então, às vezes, a gente fica colocando essa barreira, sabe? É como se a gente cavasse um buraco entre a gente e o outro lado e falasse, cara, eu não cruzo porque eu não domino o Instagram. Para com isso. Tenho muita dificuldade em fazer Reels. Já estudou sobre isso? Maravilhosa. Já foi para o YouTube? Como melhorar os meus Reels? Eu tenho certeza que centenas de pessoas já passaram por esse momento e gravaram a sua jornada dando pequenos conselhos de como melhorar os seus Reels. E o Reels, turma, não é opcional. Se você quer crescer a sua conta e chegar a novos clientes, o nome do jogo é Reels, tá? Mas é algo que você precisa estudar. Tá estudando? Acho que não, então tem que estudar, beleza? Quinta caixinha, procrastinação, vergonha e falta de ideias. Eu falei para vocês nos stories, não falei? Que iam ter muitos pontos que eles iam se encontrar. Para mim, falta de ideias, dificuldade em criar conteúdo e não ter assunto, tá na mesma linha, tá na mesma página. Se falta ideia, tá explorando pouco que a internet te dá. Tá olhando muito de uma forma, sabe, única. Precisa usar cachola, turma. Ou me contrata. Se quiser me contratar também, eu te ajudo. Isso é importante, sabe? É o que eu tenho falado muito para vocês, né? O que você não sabe tá te custando muito caro. O que você não sabe, que você não percebe, que você precisa aprender, tá te levando muito dinheiro ou te fazendo deixar de ganhar. Então, às vezes, não é falta de garra, não é falta de vontade, não é falta de... Mas aqui você já falou, né? Procrastinação, ou seja, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Você pegou a frase que eu falei ali nos stories hoje? Aquela frase é muito maravilhosa, gente. Foi uma psicóloga que falou. Aquela frase, pra mim, foi um soco no queixo. A frase é a seguinte, se você não ouviu, eu vou falar de novo aqui pra você. Tudo aquilo que você acredita que você não é bom o suficiente em fazer... O teu cérebro vai entender que você não precisa fazer. Logo, você não faz. Olha o tamanho dessa pedrada. Tudo aquilo que você acredita que você não é bom, a sua massa entende que não... se eu não sou bom, não vou estudar, não vou executar, não preciso fazer. E aí você não tem ânimo e energia e força e foco nenhum para fazer. Quem já esteve aqui comigo no Mastermind, na mentoria, sabe, uma das primeiras coisas que eu falo, fazer produto é fácil. A briga maior é a gente com a gente mesmo, é aqui, ó, tá no mental. Então tem que definir estratégia, tem que colocar a meta, tá com a meta bem escrita? Porque meta é compromisso com hora marcada. Muitas de vocês não colocam a meta no papel, e eu já ouvi isso. Mike, não quero definir a meta porque eu tenho medo de não chegar na meta e me frustrar. Turma, como você sabe se você está indo bem ou mal? Se você não tem uma meta, se você não tem dados para comparar com o mês passado, com o mês retrasado, se você não domina teu custo, se você não domina teu preço de venda, se você não sabe se você está precificando legal. Eu sei que muitas de vocês não olham com olhos atentos para a matemática do seu negócio porque você tem medo de descobrir que o teu negócio está dando prejuízo e que é melhor você fechar. Então você vai empurrando com a barriga, fazendo vista grossa, até o dia que a bomba explode. Aí quando a bomba explode, ai meu Deus, coitadinha de mim, coitadinha não, omissa, tá colhendo o que plantou, plantou vento, vai colher tempestade. Não tem talvez, turma, não tem alisar aqui, tá? É papo reto, você veio porque você quis, você tá assistindo porque você tá buscando. Se você tá buscando, eu tenho que ser a pessoa que vou te provocar a quem sabe falar algo na hora certa, do jeito certo, com a entonação certa, com a provocação certa que você vai falar.
Não tinha pensado desse jeito ainda. Ou talvez já tinha pensado, mas quando outra pessoa fala, parece que o peso dói. O peso dobra, tá? Então, assim, procrastinação é falta de estratégia. Vergonha é exercício. E aqui assistindo ao vivo comigo, eu tenho muitas envergonhadas. Que continua, aqui na minha casa, eu tenho uma envergonhada que decidiu aparecer apesar da vergonha. A vergonha não desaparece. Tá? Eu não sei se você tem esse pensamento, é igual dominar o Instagram. Eu não sei se você acredita que em algum momento a vergonha vai deixar de existir. A decisão é, eu vou fazer apesar da vergonha, tá? Faz sentido? Vocês estão comigo até aqui? Estão quietinhas? Sexta caixinha. Eu acho que não ser conhecida e também não saber muito como divulgar certo. Tá, não ser conhecida. Problema? Você tá com dificuldade de fazer uma oferta porque você não é conhecida e você quer se transformar em conhecida como, sem aparecer? Faz sentido, gente? Olha como é bom a gente conversar sobre isso. Porque tem muita coisa que na nossa cabeça faz super sentido. A hora que você ouve, você escreve, que você se ouve falando, você fala, essa conta não fecha. Se eu quero me fazer ser conhecida, como eu vou fazer isso se eu não apareço? Vou distribuir panfleto por aí? Péssima estratégia. E aí depois ela completa, também não saber muito como divulgar certo. Então, é outra coisa que não existe, tá? Divulgar certo. Quando você fala assim, divulgar certo, parece que só existe um jeito de divulgar. E não existe. Hoje, no começo dos stories, eu falei isso pra vocês. A gente nunca sabe aonde a gente vai acertar. Por isso que a gente tem que aparecer, quero ouvir vocês, todo santo dia. Eu tenho que muitas vezes tentar pensar com a cabeça do meu cliente. Eu tenho que tentar entender o que o meu cliente está buscando. O grande problema aqui, turma, é que a gente não foi ensinado a fazer boas perguntas, tá? Aí as caixinhas como prova. Quantas de vocês já abriram caixinhas tentando trazer a tua audiência para perto, perguntando às vezes alguma coisa interessante para gerar um engajamento e você ficou no completo vácuo? Por que que isso acontece? Primeiro, a gente está vivendo um momento de preguiça crônica na sociedade. As pessoas não querem digitar, é tudo por emoji, por abreviação, por sigla. Misericórdia, Deus, que medo do que está vindo por aí, mas enfim. E depois, porque nós não fomos ensinados a perguntar. Não fomos ensinados a perguntar. Então é algo que também é responsabilidade nossa. Nós que somos comunicadores, elevar a consciência da nossa audiência. Muitas vezes sugerir uma boa pergunta. O que seria uma boa pergunta? Então fica com isso no radar, tá? Para você ser conhecida, você aparece, para você divulgar certo, você divulga, até você encontrar o jeito que você se sente melhor divulgando. Qual que é o jeito certo? O jeito que o seu cliente entende melhor. Simples como isso. Faz sentido? A Kate disse aqui que faz sentido e ela faz os vídeos apesar da vergonha. É isso. Tá tudo bem, a grande maioria das pessoas tem vergonha de falar em público. Muitas pessoas têm vergonha de abrir o celular e falar com a câmera sem nenhuma retórica. E quantas vezes a gente não se sente um completo idiota, um besta fazendo isso? Mas e aí, se a gente não fizer, quem vai fazer pela gente? Aí você escolhe, é isso ou não tem um negócio. E se você não faz, provavelmente o que você tem é um hobby caro. Você tem máquina, você tem insumo, você conta para os outros ou não, porque você tem vergonha de falar que você é empreendedora, que você é artesã e tal, e você está se enganando, aí a escolha é sua. Sétima caixinha, aqui foi o contrário, né? A Pitaia respondeu que está dando certo para ela. Ela respondeu assim, constância. Aparecer todos os dias e fazer o que tem que ser feito. Ó, beijos de luz para você, Pitaia.
Beijos de luz, é isso daqui. Não à toa, é uma mentorada, né, uma ex-mentorada, e participou já de Mastermind também, extremamente tímida, extremamente travada, mas muito aberta, muito ensinável. Essa é uma habilidade muito interessante para você desenvolver em você mesma. Seja altamente ensinável. Porque se você estiver naquele patamar que você acredita que você domina e você não está aberta a aprender novos conceitos, desculpa, você não vai sair do lugar. Você não vai sair do lugar. Sabe, não tem como a gente encher um copo que já está cheio. Nesse momento, muitas vezes a gente precisa se esvaziar, desaprender, sabe? Como eu falei hoje, pensar e muitas vezes repensar, e mais do que pensar, é decidir o que eu estou disposta a fazer diferente, o que eu estou disposta a tentar de novo, tentar mais uma vez, e tá aqui a fala dela, né? Constância, aparecer todos os dias e fazer o que tem que ser feito. E é muito louco isso, turma, principalmente para quem é tímida, que quando você começa a aparecer, você não leva fé que você vai dar conta de continuar aparecendo. Porque aí vem as críticas, né? Aquele mundo velho de babaca que não faz nada, mas porque você apareceu, o chicote estrala. A turma sempre vem dar uma cutucada. Mas geralmente a cutucada vem de quem tem o perfil fechado, quem não tem um story ativo. Não vou nem falar Reels. Jamais, mas ela quer te provocar. Quando a pessoa te provoca, tem muito mais a ver sobre ela do que sobre você. Eu, pelo menos, acredito muito nisso, tá? Toda vez que a gente recebe uma provocação, blogueirinha, agora tá aí toda não sei o quê, garota propaganda, o que acontece na minha visão? A pessoa vive aquela vidinha porcaria dela, e você decidiu fazer alguma coisa diferente, você saiu do mesmo nível. Então você começou a divulgar, se promover, né? Falar do teu produto, falar do teu diferencial e tal. E aí a pessoa que tá aqui, ela começa a te olhar e você começa a incomodar ela. Porque toda vez que ela te vê aparecendo, ela lembra que ela mesma não aparece. Só que ela não vai aparecer também para melhorar, para se desenvolver, para se desafiar e entrar na mesma linha que você. Então, como ela está mais baixa, ela te ataca para tentar te desestimular, para te fazer desistir e você voltar para o mesmo nível dela. Aí ela volta a ter a mesma vidinha porcaria, mas ninguém fica esfregando na cara dela que a vida dela é uma droga. Então, quando você está sendo atacada, se fortaleça, porque não é gostoso, mas entenda que não é sobre você, é sobre quem está te atacando, tá? A Thalita falou aqui, eu já não tenho mais vergonha de aparecer, agora tenho vergonha quando encontro alguém que fala que viu meus vídeos. Rapidinho, eu mudo de assunto. Tem uma outra pitaia que está aqui assistindo com a gente, que as mães das amiguinhas, das filhas dela, falaram sobre isso. Acho que ela encontrou uma arquiteta uma vez falando que viu um vídeo dela. Gente, depois que você toma essa decisão, quanto mais a gente faz, mais a gente quer fazer. E quando a gente não faz, dá uma sensaçãozinha de culpa, sabe? Que, putz, eu devia ter gravado hoje. Mas vocês não sabem o quanto vocês estão inspirando outras pessoas. Isso é gigante, cara. Isso é gigante. E tem, lógico, né? Essa vergonha de alguém te encontrar, cidades pequenas e tal. Né? A Lu mesmo comentou comigo hoje que o chefe da filha dela tava rindo com o vídeo da Lu, né? Cara, e se eu não tivesse feito esse vídeo? Você levou risada para alguém, você levou humor para alguém. Você levou, de repente, um insight, uma sacada que pode ter mudado a vida de alguém. E se você tivesse escolhido não fazer? Você percebe como a nossa jornada aqui, além de produto e todas as outras coisas, além de monetizar e tal, mas é muito mais sobre a mensagem que a gente vai levar, e muitas vezes nós só somos o mensageiro. E não levar a mensagem que a gente poderia é egoísmo nosso. Eu, pelo menos, olho desse jeito. Quando eu tô cansado, quando eu falo, cara, não vou fazer isso nem a pau e tal, mas, pô, eu não falei que era meu chamado? Eu não falei que era meu propósito? Eu não falei que eu amo fazer... Pô, quando eu tava no CLT, quantas vezes eu saí de casa às 5 horas da manhã para pegar 4, 5 horas de estrada para estar no primeiro cliente às 8 da manhã? Quantas vezes eu voltei para minha casa às 8, 9, 10 horas da noite? Aí tudo bem. Porque eu tava defendendo o CNPJ de outra pessoa, tudo bem. Agora, pro meu mesmo, eu não vou fazer isso quando é necessário? Para. A Lu falou aqui de viver no privado. A Nanda falou, não digo nada. Aqui quando o marido assiste meu story do meu lado, eu vou para bem longe. Aí a Thalita falou, mas ninguém nunca disse que foi ruim, pelo contrário, todos elogiam. Isso é muito legal, turma.
E ainda, se alguém criticar em algum momento, sabe? Tá tudo bem, faz parte do processo. Né? A única coisa é aquela frase, né? Aquela célebre frase, né? Não aceite crítica construtiva de quem nunca construiu nada na própria vida. Porque tem um monte de especialista de Instagram aqui que nunca fez nada no perfil deles, mas no teu negócio eles querem mandar. Querem te falar qual o produto que você deveria fazer, que você não deveria fazer, o arquivo que você deveria mudar, o produto que você deveria mexer, a imagem, mas eles mesmos nunca fizeram nada. Então se blinda para isso, tá? Muito importante. Oitava caixinha, acho que estratégia. Acho que aqui seria, acho que estratégia e intenção, conectar. Ainda não está claro para mim, mas tento. Esse é um ponto, Pitaia, que tem que ser trabalhado, né? Para mim, assim, minha visão, tá? Eu olho muito para essa questão da coerência do que eu falo e da forma como eu apresento isso para vocês, né? E muitas vezes eu acredito que o nosso cliente-alvo, quando ele visita o nosso perfil, ele também está buscando essa coerência. Sabe? Então, mantenha isso em mente. Cara, a minha logo conversa com a minha bio conversa com o meu feed conversa com os meus stories conversam com os meus destaques, os destaques conversam com as publicações fixadas. Eu estou transmitindo uma mensagem única. Fica claro para quem chega no meu perfil o que eu faço, que produto eu vendo, que problema eu resolvo, quem sou eu. Pede feedback de pessoas próximas. Ou pessoas que não te conhecem tão bem, ou muitas vezes, boas perguntas, acabei de falar sobre isso. Pergunta para um cliente, por que ele te escolheu? O que fez ele comprar com você? O que fez ele aceitar trocar o dinheiro dele pelo seu produto? Pode te trazer muito essa clareza da estratégia que talvez você já esteja aplicando e você não está percebendo. Porque, gente, o nosso negócio é igual ver filho crescer, a gente não percebe, a gente está olhando todo dia. Por isso que olhos de fora, quando estão olhando para o nosso negócio, muitas vezes conseguem perceber coisas que a gente mesmo não perceberia. Faz sentido? Caixinha 9, aparecer, mas já consegui. Agora preciso aumentar os Reels. Excelente. Né? O primeiro passo é começar. O segundo passo é não desistir. Todo santo dia, gente. Todo santo dia. Mike, feriado, final de semana, eu não trabalho. Beleza, zero problema. Grava alguma coisa durante a semana, salva na tua galeria, no final de semana você sobe alguma coisinha. Tá? Só para não deixar esse vácuo. Mike, não quero subir nada. Ótimo, o negócio é seu, o problema é seu, tá tudo bem. Eu tô falando para vocês o que eu faço e o que eu faria. O que você vai fazer, como você vai operar o teu negócio, maravilhoso, cara. Segue a tua cabeça. Tá funcionando para você? Tá vendendo quanto você gostaria? Tá crescendo do jeito que você gostaria? Continua. O meu negócio começou a desempenhar muito melhor quando eu cravei o meu olho nele e comecei a aparecer todo santo dia. Então, oi? Não só a gente, né? Mas hoje a gente vê o velho da van se tornou o velho da van justamente por aparecer, e a van já era referência. Mark Zuckerberg, a Lu do Magalu. As empresas estão cada vez mais trazendo um rosto para o CNPJ. Vocês têm percebido isso? Eu já fiz essa pergunta algumas vezes. Pensa na marca que você mais ama de qualquer coisa. Fala para mim, você segue essa marca no Instagram? Provavelmente não. Por quê? Porque é uma marca de uma coisa, de um produto. Não tem um rosto por trás da marca que represente a marca e que te trate como sendo uma pessoa próxima. Isso daqui que eu estou fazendo com vocês, teoricamente eu não precisaria estar fazendo. Mas é um jeito de eu conseguir derramar um pouco, transbordar um pouco do meu conhecimento, da minha experiência, da minha visão para vocês. E quem sabe, talvez, ajudar vocês no negócio de vocês. Agora, como você vai pegar, absorver essa mensagem, digerir, adaptar para a tua realidade, escolher aplicar ou não está no meu controle. Isso eu não posso fazer. Eu posso fazer o meu melhor. E aqui eu estou fazendo o meu melhor. Eu te convido a fazer a mesma coisa. Faça o melhor no seu negócio. Quer aparecer, apareça. Não quer aparecer, não apareça. Mas, cara, vamos pensar na Coca-Cola? Olha o monstro que é a Coca-Cola. Tem propaganda dos caras na televisão ou não? Toda hora.
Todas as marcas estão fazendo propaganda o tempo todo. Por quê? Para reforçar a sua presença na cabeça do consumidor. Aí você, lírio, dourado, que aparece dia sim, semana não, dia sim, semana não, acha que fez uma publicação de um produto com música no fundo, não está vendendo e não sabe por quê, você não está sendo compreendida. Faça-me o favor. Faça-me o favor. Pareceu mãe falando agora. A Karina falou aqui, faz muito sentido o que você fala, traz muita clareza. Fico muito feliz, Karina. Mais do que transmitir a informação, quando a gente consegue transmitir a informação de forma clara, né, que faça sentido, que seja simples. A ideia é falar simples, a ideia é fazer simples. Sabe, eu não posso pedir para vocês fazerem uma coisa que eu já não faço aqui da minha cadeira. Sabe, eu não tenho como calçar o chinelo de vocês se eu já não estou calçado com o meu e estou indo no mesmo caminho, percebe? Então isso eu fico muito feliz. Caixinha 10. Por enquanto nem estou divulgando a marca. Ô, Pitaco, esse Pitaco me tira do sério, Mentira, cara. eu sei quem é, nem preciso. Ai, Deus amado, Senhor, sangue do Cordeiro. Eu vou pegar a minha taca aqui, porque eu vou bater na mesa agora. Ele falou assim, ó. Vem cá, taca. Ele falou assim. Por enquanto nem estou divulgando a marca, mas calma, vou te chamar para me ajudar. Cachorro. Gente, essa caixinha dele fala muito com isso que a gente falou agora há pouco, né? Eu acredito muito que a nossa mensagem é muito maior do que a gente. Eu acredito que o produto de vocês vai chegar para dezenas, centenas de pessoas nas horas mais especiais e nas horas que elas mais precisarem. Sabe, com uma oração, com uma intenção, com um mimo. Quantas vezes, né, nega, a gente é muito mais marcado pelo mimo que manda do que pelo produto que a pessoa comprou. Só que, de novo, e se eu escolhesse não abrir essa live hoje? Tudo bem, a vida ia continuar para vocês, para mim. Mas não é bom quando a gente tem esse tipo de troca? Não é poderoso, assim, se sentir ouvido? Alguém lendo algo que você escreveu, dando uma direção, um ponto de vista. A gente não está fazendo fofoca de ninguém, a gente não está falando mal de ninguém, a gente não está de papo furado. Cara, é um momento construtivo. É um momento de troca de ideias. A gente está trabalhando sobre planos, sobre metas. E tem 10 pessoas aqui. E tá tudo bem. Para vocês eu vou dar o meu melhor, sempre. Eu tô aqui. Para vocês eu vou dar o meu melhor, sempre. Porque talvez alguma coisinha que eu falar aqui vai clicar aí dentro de você e você vai falar, cara, é isso. Eu vou tentar fazer isso por 5 dias, por 7 dias, por 10 dias, por 30 dias. Quem sabe alguma de vocês não compre um desafio pessoal e próprio de repente fazer como eu fiz, dos 100 dias sem caixinhas. Compre um desafio com você de aparecer 100 dias consecutivos. Não precisa nem abrir caixinha. Eu não sei o que pode acontecer a partir de uma ação minha. Eu sei que eu sempre ganho muito. Porque eu sei que aqui eu estou plantando. E você está plantando? Então, meu querido Pitaco, você sabe que você tem um espaço especial aqui no nosso coração. A gente gosta muito de você. Apesar de ter trocado muito pouca ideia contigo. Mas quando você precisar de ajuda, cara, minha mão está estendida. Sempre, tá? Sempre. Caixinha 11. Montar estratégias. Eu preciso fazer melhor essa parte. Boa. Tudo parte da clareza. Tá? Aonde você tá, para onde você tá indo, o que você quer alcançar, quais são as suas metas, como você projeta a tua empresa para daqui 2 meses, 3 meses, 6 meses. Essa clareza somada à clareza de quem que é teu público-alvo, quem que é tua persona, você vende mais para homens ou para mulheres, qual que é teu produto preferido, porque você comunica para homens de uma maneira, você comunica para mulheres de outra maneira, qual a faixa etária que você atende. Porque às vezes você vai falar com crianças, às vezes você vai falar com adolescentes, às vezes você vai falar com jovens adultos, com adultos mais maduros, às vezes você vai falar com a melhor idade. Cada faixa etária tem a sua forma de comunicação. Talvez se está faltando estratégia é porque está faltando clareza, faz sentido? Às vezes é a falta de clareza que não está te ajudando a construir a sua estratégia. Porque estratégia é uma palavra grávida, gente. Estratégia quer dizer um monte de coisa. Para cada uma de vocês aqui que eu perguntar o que é estratégia para vocês, cada uma vai me responder um negócio diferente. Faz sentido? Então, assim, tem que ter, primeiro, clareza. Onde eu estou, para onde eu quero ir. O que eu quero realizar, como eu quero ser conhecido.
Que experiência que eu quero causar no meu cliente? O que eu quero que o meu cliente sinta quando ele receber o meu produto? Agora, como eu comunico isso? Aí vem a estratégia. Né? E aí isso daí pode ramificar e desdobrar. Cara, dá para falar isso o mês inteiro. Mas só de saber que você quer montar a estratégia já tem um ponto de referência. Caixinha 12. Ainda tenho muita dificuldade em mostrar a qualidade do meu produto. Isso me preocupa um pouco. Porque quando você fala para mim que você tem dificuldade de mostrar a qualidade, a minha primeira pergunta seria: você confia no teu produto? Realmente confia? Você realmente acredita que o teu produto faz a diferença na vida do teu cliente? Qual que é o teu diferencial? Por que vamos lá, tem 3 perguntas que eu sei que vocês não vão responder, mas que me ajudaram muito a sair de um momento muito difícil comercialmente. Durante 30, 40 dias, todos os dias eu respondia essas perguntas. Como se fosse o cliente perguntando para mim, e eu escrevia como se fosse eu respondendo para o cliente, tá? Por que eu deveria comprar? Por que eu deveria comprar de você e por que eu deveria comprar agora? Né? Então pense em um produto seu, como se um cliente seu vira para você e fala, você vende agenda, por que eu deveria comprar? E aí eu respondia pelo produto que eu vendia na época, como eu responderia para um cliente. Por que eu deveria comprar agora? Por que eu deveria comprar de você? Eu respondi essas 3 perguntas durante 30, 40 dias. Isso foi reforçando a minha crença interna sobre mim mesmo. Eu fui buscando pontos que eu percebia que eu fazia mais, que eu fazia melhor, que eu entregava com o coração. Não é só, meu produto é bom. Cara, estranho seria se o seu produto fosse ruim. Não, porque eu sou muito caprichosa no atendimento. Não brinca. Sério, maravilhosa. Não, isso daí é muito básico. Tem que cavucar um pouco mais. Tá? Muitas vezes, turma, pega a referência. A gente olha para a venda que não sai e a gente acredita que o problema é a venda. Só que a venda é o resultado de uma série de coisas que está dentro da gente. Tem uma série de chaves de permissão que estão ligadas ou desligadas. E muitas vezes a gente nem sabe que chave é essa, nem onde ela está. Então, quanto melhor você trata dentro, quanto mais você trata a raiz, melhor vai ser o fruto. Faz sentido pegar a analogia? Então, assim, eu te desafiaria a fazer esses questionamentos. E aí, nesse exercício das 3 perguntas, qual que era o meu combinado comigo mesmo? Eu nunca podia olhar a resposta do dia anterior. A resposta que eu ia dar hoje tinha que ser 100% autoral. Eu não olhava o que eu tinha escrito ontem. Por quê? Senão provavelmente ia ser uma copia e cola, né? A gente sempre quer poupar energia. E naquele momento eu não queria poupar energia, eu queria queimar meu cérebro mesmo. Eu queria realmente encontrar as respostas. E para mim foi, cara, simples, mas transformador. Pena que eu já falei isso dezenas de vezes e até aqui ninguém fez esse exercício e voltou para me falar: Mike, fiz e foi bom, foi ruim, funcionou, não funcionou. Mas enfim. Caixinha 13, eu sei que eu preciso, em caixa alta, colocar o meu rostinho nos stories, mas ainda tenho muito receio e muita vergonha. Minha nobre pitaia, minha pergunta para você é: receio de quê? Você tem 3 filhos para criar? Você já estava vendendo antes de ter um Instagram. Agora você montou um Instagram e continua vendendo. Acabei de falar, o CPF na frente do CNPJ vai te fazer vender muito mais. Coragem, espírito de Pedro para você, minha senhora. A gente fala muito de fé, de superação e não sei o quê. Cadê a tua fé? Cadê a tua coragem? Dá o passo que o chão aparece, mas a gente não quer dar o passo. A gente quer ficar bom para começar. Isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Primeiro você começa, e aí o teu começo vai ser horrível, vai ser um lixo, vai ser uma porcaria. Aí depois fica ruim. Aí depois fica mais ou menos. Aí fica aceitável. Aí de repente fica bom, fica muito bom, fica ótimo, fica excelente e você vira referência. Faz sentido isso, turma? Mas é uma curva de aprendizado. E o aprendizado vem com exercício. Enquanto você não calçar a tua cara e aparecer, não vai ficar mais fácil. Nem um dia, te garanto, não vai. E aí eu já te dei a dica. Se não quer aparecer direto, começa a gravar.
apresentando o teu produto, narra, dubla um vídeo, mostra suas mãos, é gradativo, tá? Pergunta 14. Não sei se estou indo bem, mas ainda a ansiedade de errar me lasca. Minha querida Pitaia, você sabe que você tem um espaço especial reservado aqui no meu coração e na minha mesa. Essa ansiedade de não errar, ela pode te paralisar. Eu falei sobre isso mais cedo hoje, sabe? O grande problema não é errar. Cara, nosso melhor professor foi nosso último erro. Fatalmente foi. O que não dá para acontecer, não dá para permitir ficar errando todo dia nas mesmas coisas. Só que a gente só erra quando a gente tenta. Muitas vezes a gente não tenta por medo de errar e a gente não se desenvolve. Faz sentido? Então, muitas vezes a gente tem que se jogar mesmo. A gente tem que se jogar mesmo. Sabe? O que não dá? Poxa, hoje eu caí num buraco. Amanhã eu vou passar na mesma rua e vou cair no mesmo buraco de novo? Não, aí é burrice. E você não é burra. Se tem uma coisa que você não é, minha senhora, é burra. Muito pelo contrário. Você é uma das pessoas com a mentalidade mais aguçada que eu já conheci. Você tem muita bagagem, você tem muita experiência, você tem muito repertório. Então, assim, você não sabe se você está indo bem. Eu te falei isso hoje. Olha teus números. Os teus números vão ser os teus maiores aliados para te mostrar que não só você está indo bem, como você está indo muito bem. Você está indo num caminho muito maravilhoso. Então, minha amiga, se ninguém vai morrer se você errar, se enche de coragem e mete o pau. O que de pior pode acontecer? Um story em 24 horas ele vence. Se você quiser, você apaga ele antes das 24 horas. Eu faço isso direto. Sabe, não tem essa de, errei, tá errado, não se erra mais nisso. Bola pra frente. Vou cuidar para errar em coisas novas agora. Mas não se deixe paralisar por isso. O teu trabalho é muito lindo. Sabe, a tua entrega é muito genuína para você eventualmente deixar de fazer alguma coisa pelo medo. Não. Ação de medo, resultado de medo. Nunca é bom. Nunca é bom. Pergunta 14. Pergunta 15. A vergonha e o medo. Já respondi a 14, vai ficar essa de rebote, tá? Pergunta 16, foi a última que entrou. Ainda é de acertar o alvo, mas vou aparecendo. Eu prefiro feito do que perfeito. Depois a gente melhora. Existe uma frase, turma, que a gente conhece muito, que é aquela frase que diz assim, preparar, apontar fogo, né? Eu não lembro exatamente qual livro que eu li, que o autor propunha um ajuste nessa frase, que ele falava assim, preparar, fogo, apontar. Ou seja, você dá uma preparada, você atira e depois você vai corrigindo. Tem uma foto, uma montagem na internet, eu não sei se vocês já viram. É um campo de arco, e aí na primeira metade da foto tem o campo de arco com, 10 flechas jogadas, 3 caíram para cá, 4 caíram para lá, mais 2 caíram para lá e uma acertou no cantinho do alvo. E na metade de baixo é o campo de arco com todas as flechas dentro do cesto. E aí a frase entre as fotos é assim, isso, o de baixo, né? Isso é erro. Isso é evolução. Então, assim, a gente fica muito desesperado nessa questão de dar um tiro e acertar na mosca. Mas a gente não quer só acertar na mosca. A gente quer acertar no olho da mosca. Qualquer coisa fora isso, a gente considera um erro e a gente se pune. Ai, como eu sou ruim. Ai, não presto pra nada. Pelo amor de Deus, gente. Problema é de quem nem tentar, tenta. Vocês já viram aquela outra foto que é uma porção de lapisinho junto, um do ladinho do outro? E só tem um que tá magnífico, assim, 0, apontado, brilhante e tal. Né? E aí a frase que aparece nessa foto é assim, é muito fácil fingir perfeição quando você nunca tentou nada. Porque quando você vai para o campo de batalha, fatalmente a gente vai se machucar. A gente vai se sujar. Qual que é a parte boa? A gente não precisa dar 100 tiros e acertar os 100 tiros. Muitas vezes a gente vai dar 100 tiros e vai acertar um. Mas esse um que a gente acertar vai fazer uma diferença na tua empresa, no teu ateliê, que quem tem 100 balas no pente e nunca deu um tiro jamais vai experimentar. Faz sentido, turma? Conversa aqui comigo.
Faz sentido? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Sim, pitaco! Muito bem, achei que ia ser mais rápido, mas no fundo eu sabia que ia demorar um pouquinho mais. Não quis responder de forma aceleradíssima, também não quis ser breve nas respostas, né? Como sempre o nosso combinado. Eu entrego o meu melhor para vocês. Se vocês me entregarem o melhor de vocês, eu entrego o meu melhor 2 vezes. Sempre, tá? Essa live vai ficar salva para quem não pôde estar aqui com a gente. Depois ela tá demorando um pouquinho para salvar no celular para eu subir lá no nosso canal do YouTube, tá? Então, quem quiser assistir depois também, assim que eu conseguir subir no YouTube, eu aviso. A última live eu subi ontem só no YouTube, porque ela estava dando um erro. A Valesca pegou no celular, o vídeo baixou. Coisas que só acontecem na mão da Valesca, mas tá bom. Turma, mais alguma pergunta? Quem não participou da caixinha, quer falar alguma coisa? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Vou tomar uma água para dar um tempo para vocês, tá bom? Quase uma sessão de mentoria aberta aqui, hein? Puxa vida. A impressora puxou 2 folhas, a outra não tá indo nem com reza. Eu quero ver se elas não vão estar nessa live amanhã. Valesca tá ali. Valesca tá suando as beiradas. Tô gelada, já. Tá nervosa? Tudo. Não vai? Tudo certo, gente? Como ninguém falou nada, acho que deu tempo. Deu tempo, beijo. Deu? Tchau, porque nós precisamos. Então vai, vamos jantar? Livros. Karina, me faz uma gentileza, minha querida. Manda para mim no direct. Você quer indicação de livro para quê, exatamente? Porque dependendo do que você está buscando, eu consigo te recomendar. Aí eu faço em story e aí eu te marco no story. Pode ser? Eu vou preparar minha janta que já eu entro em mentoria de novo. Aqui trabalha, hein pessoal? Senhor da glória. Gente, obrigado pela companhia. Beijos para vocês, com Deus. E amanhã a gente tá junto nos stories, tá?